Hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael Giuliani, que ele é sócio fundador da AIR Soluções. A AIR é uma empresa voltada a soluções empresariais e ela foi fundada em 2018 e já tem trazido muitos bons resultados para os empresários que confiam nela. Rafael, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse e dissesse um pouco do seu trabalho aqui para o nosso podcast. Obrigado, Cristiano. Agradeço pelo convite, pela recepção aqui. Bom, sou Rafael, tenho 38 anos, completo esse mês. É novo. Sou sócio fundador da AIR Soluções. É uma empresa especializada em soluções tributárias, para diversos tipos de negócios. Nós ajudamos as empresas a melhorarem seus controles fiscais e tributários, através de auditoria fiscal, através de uma revisão tributária para que elas possam recuperar seus impostos de direito, E deu branco agora. Não, pode ir, continua adiante, não tem problema. Eu não lembro que eu tinha falado mais aquela hora. Falei até, acho que de apresentação tá bom, não tá? Tá, isso mesmo. Então pode continuar, Cristiano. Maravilha, Rafael. Hoje você tem alguns cases de sucesso. Nos conte um pouco como que é feito esse trabalho, como que você desempenha esse trabalho junto com as empresas, qual que é o porte da empresa que vocês trabalham e que tem maior desejo por elas. Bacana. Bom, nós ajudamos empresas, normalmente são empresas de médio e grande porte, que elas necessitam de um melhor controle fiscal, elas são mais vigiadas, digamos assim, pela fiscalização. As informações, hoje você sabe, são todas eletrônicas, então o cliente emitiu uma nota fiscal, já transmite na hora ali através do XML para a Cefaz, As empresas que nós costumamos trabalhar mais, respondendo sua pergunta, são empresas de médio e grande porte, que tem uma grande movimentação de mercadorias, porque hoje uma dor muito grande das empresas é essa parte de gestão de entradas e saídas de mercadorias. Aí entra problema com o sistema que ela utiliza, às vezes o sistema não gera uma informação correta ou uma falha ali na parametrização, Então nós ajudamos essas empresas a auditarem ali todos esses processos para ver se está tudo ok, principalmente relacionado ao bloco K e o bloco H. E além disso a gente faz toda a revisão tributária para ver quais são as oportunidades que essa empresa tem de recuperar algum crédito dos últimos 5 anos. Dentro dessas oportunidades, Rafael, me fala um pouco o que tem hoje tido dentro dessas empresas que seria interessante para a AIR poder estar atuando melhor com essas empresas. Como, por exemplo, gestão de estoques. Como é que é feito isso? Essa auditoria hoje de problemas de estoque, por exemplo? Essa é uma boa pergunta porque 99% das empresas sofrem com isso hoje. Tem uma informação no sistema, tem outra informação na contagem física, tem outra informação no contábil. Muitas vezes a empresa ela não sabe por que ela tem aquele problema. O que normalmente o empresário fala? Eu compro tudo com nota, vendo tudo com nota, ou cupom, Hoje é nota fiscal eletrônica de consumidor. Por que eu ainda tenho que pagar uma multa, sendo que eu emito todas as notas fiscais? Eu não sonego. Aí entra a nossa expertise. A gente vai olhar como que está a informação final que esse cliente ele tem que transmitir ali para a Cefaz. Então eu faço uma auditoria para a empresa dos últimos 12 meses, por exemplo, para verificar se todas as entradas e saídas estão condizentes com a informação do estoque fiscal do final do exercício para a empresa. Então, por exemplo, ele comprou e vendeu, no final ele informou 100 unidades de um produto no estoque.
Só que matematicamente falando, estoque inicial mais entrada menos as saídas é igual a um valor, né? Muitas vezes nessa matemática o final ele termina negativo e não existe estoque negativo. Aí o que o fisco vai entender lá? Ó, essa empresa está vendendo um produto que ela não teve entrada. Então ela está vendendo, ela está comprando sem nota e está vendendo com nota. E por incrível que pareça, tem empresas que fazem isso realmente. Por isso que a gente preocupa em atender empresas de médio e grande porte, porque elas têm um mínimo de organização dessas informações até para a gente trabalhar também. Você está falando de empresas de médio e de grande porte. E nós entendemos também que essas empresas de médio e grande porte, elas tenham um RP no qual eles consigam fazer uma gestão mais elaborada, mais apurada dos seus estoques. Mas é claro que existe, além da questão de softwares, existe a questão de pessoas. Como que hoje e qual tipo de empresa que a AIR consegue atender? Qual que seria uma empresa ideal para que vocês possam ir lá e fazer esse trabalho de auditoria e ver até mesmo se tem ou não um estoque para ser contabilizado, para ser inventariado, para ser entendido se existe alguma oportunidade fiscal ali dentro? Perfeito, Cristiano. Eu gostei da pergunta porque normalmente a empresa acha que por ela ter um bom software, por ela ter lá, sei lá, 30 pessoas na área fiscal dela, tributária, ela tem um controle super rígido ali. E ela acha que por isso está tudo certo. E a verdade é que na prática não é isso que acontece, né? Eu já viajei o Brasil inteiro auditando empresas. Teve uma época que as empresas eram mais receptivas nesse sentido, para tentar enxergar o que o fisco está enxergando ali das informações delas, né? O que eu pude perceber. Inclusive aqui em Minas a gente tem clientes assim. Eu vou citar, né, não falando de... Não é culpa da empresa de software. Posso citar o nome das empresas? Pode. TOTUS, Sankhya, SAP, qualquer empresa, independente, pode ser a maior do mundo, ela te fornece ali uma Ferrari de software. Mas se a empresa não souber parametrizar, se ela não souber alimentar ali de forma correta, ela vai gerar informação errada no final. E a culpa não vai ser da empresa que forneceu o software para ela. Podem ter alguns problemas, né, que a gente identifica isso nos arquivos e passa para eles falando, olha, você precisa corrigir isso aqui na geração porque o seu sistema está gerando errado. Mas existem inúmeras situações que erro de parametrização, problema no cadastro. Problema no cadastro hoje eu acho que é o top 1, assim, produto com... NCM errado. Até que não o NCM, mas o código de descrição, que é o que o fisco analisa, né? Então, você tem um produto que entrou com o código do fornecedor, você não fez o de para na entrada, e aí você vai vender com a sua codificação interna. Você vai vender um produto diferente do que você comprou. Então, omissão de entrada e omissão de saída ao mesmo tempo. No caso, você falou também sobre identificar recuperações, né? Simplesmente o software, o ERP da empresa não faz isso. Ele não faz essas recuperações. A gente tem que identificar. A gente sabe que o mercado tributário ele é muito dinâmico, ele está mudando. Todo dia tem inúmeras... A cada 40 minutos muda alguma legislação tributária dentro do país. Pois é. Então, pensa, quem vai ficar o tempo todo lendo essas alterações para poder falar para o cliente o que é oportunidade? Então, não existe isso. Então, a gente está sempre antenado a informações que são úteis nessa área, né? Para que aí eu estou atendendo um cliente, saiu uma nova legislação ali que eu posso aproveitar crédito para ele, a gente já vai lá, vai apresentar isso para o cliente de forma segura, mostrar para ele, esclarecer tudo para ele entender que nós podemos fazer aquele trabalho. Num segundo momento, só finalizando essa questão, num segundo momento ele pode até parametrizar o sistema dele, mas só que quando sai a legislação, às vezes ele pode recuperar dos últimos 5 anos, entendeu?
Agora, uma coisa interessante, Rafael, é o seguinte. A classe contábil, eu vou falar agora como contador. Hoje eu estou à frente de uma empresa que é a ProControl BPO, que nós fazemos gestão financeira de pequenas e médias empresas, tanto de prestação de serviços quanto também de comércio. Um exemplo de um cliente que é o nosso nicho de mercado e nós somos especialistas nele, farmácias e drogarias. Quando nós pensamos em remédios, perfumaria, você imagina que ali tem produtos que eles já foram tributados na fabricação, na fonte. Nós temos questões, muitas vezes, de ICMS e ST, e que nós temos hoje 3 regimes de tributação bem definidos no país. Né? Que a gente pensa lá, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. E hoje, dentro dessa gestão, o que nós podemos e devemos fazer? Receber os XMLs de entrada de produto, faz a análise, cruzamos com a informação dos XML de saída, ou seja, que seja através da nota fiscal ao consumidor, que seja através da DANF, e ali nós separamos o que de fato já foi pago monofasicamente ou antecipadamente. E fazemos com que os nossos clientes paguem menos tributo, ou seja, mesmo que a empresa não seja, que nós não façamos a contabilização dela, mas nós façamos a gestão de financeira dela através de softwares também financeiros, o que nós fazemos? Entregamos para a contabilidade apenas o seguinte, olha, contabiliza porque daqui por diante, as obrigações acessórias são feitas por vocês e nós aqui, como controles dessa empresa, estamos entregando da maneira correta. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como contador, nós sabemos que muitas vezes, quando acontece de você ter uma empresa para poder fazer essa auditoria fiscal, essa análise fiscal e essa recuperação de tributos que foram pagos a maior, que muitas vezes não é o contador que fez errado, mas sim ele trabalhou de uma forma conservadora, até mesmo para preservar o cliente. Como que você trata isso? Quais são as garantias que você traz para o cliente hoje, para o empresário, falar o seguinte, olha, estamos fazendo o que é correto e você vai estar protegido nos próximos 5 anos dessa recuperação tributária que foi feita para você. Excelente colocação, Cristiano. Primeiro ponto, quando nós chegamos numa empresa, ou é através do contador, ou o próprio empresário fala, eu preciso que você converse com o meu contador. Porque a gente já tem um primeiro desafio aí, passar no crivo do contador. Porque o contador, ele já sabe, apesar dele não conseguir fazer tudo, ele já sabe da legislação, ele já sabe dos direitos e deveres que o cliente tem. Só que o contador, ele é uma figura ali que ele tem inúmeras obrigações para cumprir com prazo todo mês para a empresa. Então não sobra tempo dele analisar quais são as oportunidades. Às vezes eles até fazem, né? Poucos contadores fazem isso e muitas vezes eles simplesmente deixam passar. Né? Então, qual que é a segurança que nós trazemos para a empresa? Primeiro, que eu passo no crivo do contador. Né? Segundo, tudo que nós fazemos é gerado relatórios completos para poder sentar, explicar para o cliente, mostrar o que está sendo feito com transparência. Não tem nenhum trabalho que a gente faça que fique alguma dúvida. Eu gosto muito de sempre o que a gente fizer, a gente entrega para ele o relatório, fala, o trabalho que foi feito foi esse, do que eu fiz para você, os próximos 5 anos você pode ficar tranquilo que se vier uma fiscalização para questionar, nós vamos te ajudar a atender. Eu não vou falar, eu vou pagar de volta o dinheiro, porque a gente nunca fez nada errado, mas questionamentos existem, podem acontecer, mas se acontecer, nós temos lá os dados, né, todas as informações e um especialista para sentar com o fiscal e explicar, entregar tudo aquilo que ele solicitar.
Então, é dessa forma que nós fazemos para a empresa não ter problemas, né? Além dos clientes que nós já atendemos, que podem nos referenciar. Esfera de contato. Quem são pessoas interessantes para que nós já estamos nos conectando, né? Você como uma empresa de auditoria tributária, eu como uma empresa de gestão financeira. Quem mais seria interessante para que você pudesse ter essa esfera de contato hoje dentro do BNI? Hoje, uma gama boa de contatos que eu exploro muito. O top 1 é contador. Contador de empresas de lucro real e presumido. O segundo, escritórios de advogados tributaristas. Esses escritórios, até mesmo menores, que não têm ali um corpo operacional forte para poder executar esses trabalhos, a gente auxilia muitos deles. É que eles têm o cliente, têm a oportunidade, a gente entra com a solução e com a execução, e todos ganham. E em terceiro são empresários mesmo, né? Que empresários conhecem outros empresários, que atendem empresas. E aí pode ser variados tipos de empresários que tenham contato com esses perfis de empresas que a gente citou aqui. Perfeito. E eu também, a grande maioria da minha esfera de contato vai ser sua também, apesar de que contador eu não tenho tanta necessidade, mas advogados tributaristas, advogados trabalhistas, empresas de gestão de projetos. Eu acho interessantíssimo também, porque quando muitas vezes nós nos deparamos, né, com empresas que faltam processos e parte do processo é gestão financeira, parte do processo é identificado que precisa de uma gestão tributária, porque a nossa maior busca hoje, dentro do que nós nos propomos a prestar de serviço para as empresas, é o quê? Que a gente sempre vem melhorar o resultado dela. O resultado dela tem que ser positivo, que seja através de indicadores, que seja através de análises tributárias, análises financeiras, análises econômicas, para que sempre o empresário ele consiga ter a informação e tomar suas decisões. Esse ponto que você falou, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, que a gente, quando vira empreendedor, empresário, a gente começa a estudar mais, né, sobre... Tem vários cursos rápidos e todo mundo hoje fala muito assim, você tem que ter dados. Você vê até vários vídeos no Instagram de especialistas falando como que você vai gerir uma coisa que você não tem dados, você não sabe as informações do seu negócio. E tem até um outro negócio, né, que eu me associei, né, que a gente fundou, que a gente contratou uma BPO financeira, justamente porque a gente não estava tendo tempo de ficar ali rodando planilha, entendendo os gastos da empresa, entendendo o que está tendo ali na última linha da DRE, de lucro, no valor. Quais são os maiores custos que a gente está tendo, onde que a gente pode economizar, o que eu preciso fazer. E aí, até para você ter uma projeção, né? Se eu tivesse esses dados antes, eu podia falar assim, eu sei quanto que nos últimos 24 meses ou 12 meses, quanto que minha empresa cresceu, o que aumentou, diminuiu dos meus custos. E a maioria dos empresários não tem tempo de olhar isso. E acaba deixando passar e perde oportunidade, né? Você vê uma coisa importantíssima? A grande maioria dos empresários, eu penso na seguinte situação. Eu sou uma pessoa física que um dia sonhei em ter um CNPJ. Fui lá, estudei, entendi um pouco do mercado. E depois que eu entendi um pouco do mercado, fui lá e criei minha empresa. Criei meu CNPJ, e veio o cliente número 1, depois o número 2, número 3. Daqui a pouco eu estava lá com uma carteira de 30 empresas que confiam no nosso trabalho. E hoje nós estamos lá numa faixa de 140 empresas, mais ou menos, que nós prestamos serviço para elas. Ok? Uma empresa nova. E no meio de toda essa história,
a gente começa a perceber que a grande maioria dos gestores não se importa com fluxo de caixa. O que eu tenho para pagar nos próximos 12 meses? O que eu tenho para pagar no médio prazo, no curto prazo, no longo prazo? Quanto que eu tenho que trabalhar? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Então, isso não é mensurado. E quando você pensa o seguinte, olha, pegar dados, transformar em informação e devolver através de um Power BI, através de um dashboard, através de gestão, são poucos as pessoas hoje que se acertam com isso para que pense o seguinte, olha, eu estou projetando o meu negócio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Um dia eu sonhei, outro dia eu abri meu CNPJ. E agora, o meu sonho, como que eu vou fazer que ele se sustente? E essa gestão tributária, ela é fundamental. Porque quando você pensa em gestão tributária, gestão de custo, números, como que eu vou desprezar isso? Não tem como. Exatamente. E, cara, assim, que eu posso te falar como experiência própria. Quando a gente abre um negócio, a gente acha que ele vai crescer sem que a gente precise se atentar para esses detalhes. E isso é, assim, eu acho que é um dos motivos que a maioria das empresas fecha. Né? Tem informações aí que as empresas, nos primeiros 5 anos, ela vai morrer, a maioria das empresas. Nos 2 primeiros anos, 60% delas não sobrevivem. Pô, ó, pra você ver, Os 2 24 anos. primeiros meses, 60% não sobrevivem. Isso já demonstra o que? Um amadorismo. Não é só abrir CNPJ. Tem custos. Eu vou te falar até lá atrás, quando eu estava começando, aí você começa a emitir as notas para os clientes, você começa a ter que profissionalizar a sua empresa. Você não está lembrando ali, às vezes, pô, tem que pagar imposto. Imposto é alto e à medida que se você não pagar, uma hora você vai ter que parar, vai ter que parcelar. A gente até tem uma empresa no grupo que é parceira, né, na área de negociação de PGFN. Não sei se vocês fazem esse trabalho. É uma empresa especializada em fazer a negociação direto com o procurador. Né, lá consegue uma redução excelente para as empresas. Né, tem essa solução no nosso portfólio também. Porque uma coisa, só fazendo um parênteses dentro do que você está falando. O governo, o Estado, né, vamos assim dizer, ele tem interesse de receber. E quando você levanta a mão e fala o seguinte, olha, estou aqui para negociar, muitas vezes o sucesso dessa negociação é muito legal. E quando se negocia dentro da PGFN, já é uma negociação homologada, chancelada, garantida, segura. Não é verdade? Exatamente. Você já chega, né, para o seu cliente ali com a negociação, como você disse, chancelada ali pelo procurador. Basta ele cumpri-la, né? Ele apresenta ali na negociação os argumentos para ele reduzir essa dívida, né? Porque a gente sabe que tem muitos juros, correção. É muitos juros e muita correção. Não pode deixar acumular. Exatamente. Isso faz com que a empresa ela volte, né, para o mercado com mais saúde financeira. Tempo? Já deu 29? Creio em Deus, Pai. Rafael, só para a gente... Deixa eu voltar aqui. Rafael, para nós finalizarmos, quando é feita essa recuperação? Foi feita a recuperação, o cliente ficou ali satisfeito com o trabalho de vocês, o dinheiro já está na conta dele, ok? Dali por diante, existe algum trabalho feito por vocês para que ele não venha mais a precisar no futuro recuperar impostos, recuperar tributos? Boa. Bom, quando eu chego na empresa para fazer um trabalho, a gente abrange os últimos 5 anos. Né? Dali para frente, eu vou municiar a empresa com todas as informações que ela precisa. Então eu vou falar, olha, a forma correta de você recolher esses impostos aqui é essa. Cabe à empresa entender aquilo ali, ela
eu estou prestando um serviço, ela pode me perguntar o que quiser. Se precisar sentar com o meu especialista lá e ele explicar para ele como que ele vai ter que parametrizar o sistema dele, ele pode fazer isso. Nós estamos à disposição ali para isso. Se ele fizer certinho isso, ele dá continuidade sem ter que acionar a gente de novo. Mas, caso a empresa não consiga, né, porque existe um círculo vicioso aí, né, não é a nossa intenção, porque se eu for te falar, os últimos 5 anos é muito mais compensatório do que eu vou ficar esperando um ano para poder ir lá e fazer um trabalho, não, eu pego já acumulado. E aí depois eu vou procurar outras empresas que não fizeram isso. Eu não quero que o cliente fique refém do nosso trabalho. Mas se ele não tem condições de fazer, a gente dá esse acompanhamento. Ah, fechou mais um ano, ele precisa de novo fazer ali o diagnóstico do último ano para ver o que ele tem de recuperação, a gente faz. Perfeito. Rafael, a Procontro também tem esse acompanhamento de toda a gestão financeira e o entendimento dessa tributação. Porque nós sabemos o quanto é doloroso pagar tributo a mais no nosso mercado, né? Como se diz, no nosso dia a dia. Então, é uma gestão que ela também pode ser feita, até mesmo em parceria, né, no dia a dia, se precisar de fazer essa segregação de receita, entendimento do que tem sido recebido, do que tem sido vendido, isso pode ser feito também. Interessante. Inclusive, é o nosso interesse gerar valor para o cliente, né? E nós podemos ter uma excelente parceria nisso, né? Onde o cliente me pergunta. Hoje chega de tudo para mim. A gente começa a atuar e ter sucesso nesse ramo, as empresas começam a te procurar, outra pessoa te indica. Às vezes é algo que eu não faço, ou que não compensa para mim, mas compensa para o seu negócio. A gente passa isso justamente para alguém de confiança, para estar prestando esse trabalho. Perfeito. Lucas, tempo? 30? Rafael, tem mais alguma coisa que você queira complementar, dizer? Isso aqui eu estou falando aqui extraoficialmente, tá? Tá. Ele vai cortar. Se você quiser deixar algum recado, fique à vontade. Depois a gente manda o corte para você, não tem problema não. A oportunidade, né? Bom, o recado que eu deixo para as empresas, para os empresários em si, né, é que os impostos não são um bicho de 7 cabeças, né? Ele não precisa ter medo de fazer uma revisão tributária da empresa dele, desde que ele haja corretamente. Então, os últimos 5 anos ali, a gente pode sim detectar diversas possibilidades de restituição para a empresa de forma segura, né, de forma idônea para que ela tenha ali um caixa. Né? Às vezes vai demorar um ano, mas vai cair ali 400 mil, 500 mil reais na conta da empresa, que, né, cá para nós, né? dá um fluxo de caixa, né, um capital de giro, e é direito da empresa. Então, empresário, é o seu direito resgatar esses valores e fazer correto daqui para frente, para que você não fique pagando impostos a maior. E que fique refém, né, de uma análise constante, né? Ou melhor, de uma recuperação constante. Exatamente. Então, finalizando o recado, o empresário ele tem que ser parceiro do contador. Ele tem que sentar, ele tem que ouvir o que o contador tem para falar, ele tem que tentar entender ali as nuances do negócio dele para que ele possa economizar com impostos, para que ele possa identificar oportunidades. E não é só ficar lá dentro da empresa, na operação, ali querendo vender, não. Analisa a parte contábil, a parte fiscal, a parte tributária, para que você tenha economia no seu negócio e que seja uma empresa mais saudável financeiramente. E que seja mais sustentável. Exatamente. Né? Isso tudo com sustentabilidade, responsabilidade social e com muita governança. Exatamente. Não é verdade? Perfeita colocação. Hoje nós recebemos aqui o Rafael Giuliani, da AIR Soluções. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero te fazer um convite. Nos siga no Instagram e também no YouTube para que você também receba mais dicas como essa. Rafael.
muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo para o nosso, daqui uns dias, nosso próximo 1 a 1. Grande abraço a todos.